Boa noite, bem-vindo. Você já está com o Semanário Econômico, numa edição em que iremos fazer um rescaldo desta que já aconteceu, desta 59ª edição da Feira Anual Comercial e Industrial de Moçambique, FACIM. Que FACIM tivemos este ano? Que expectativas foram correspondidas ou defraudadas? Estes são alguns dos aspectos que iremos procurar partilhar consigo mais adiante no nosso bloco de atualidades. No decurso da FACIM, entretanto, algumas iniciativas foram apresentadas e que consubstanciam um maior dinamismo para as nossas atividades empresariais e econômicas, entre elas o lançamento do Diretório do Exportador e também o Guia do Comércio Preferencial, uma iniciativa do Ministério da Indústria e Comércio, e comigo está o Diretor Nacional do Comércio Externo, que esteve à frente destas iniciativas, que vai então nos dizer um pouco mais sobre o alcance destas iniciativas que liderou. Boa noite, Cléry Zimba, bem-vindo ao Semanário Econômico. O que muda no nosso ecossistema do comércio externo com o lançamento do Guia do Comércio Preferencial e também do Diretório do Exportador? Não, quero agradecer esta oportunidade que o Semanário Econômico nos concede como Ministério para podermos continuar a falar sobre estes dois assuntos que fizemos o lançamento por ocasião da edição 2024 da FACIM. Sim, o Diretório do Exportador sabe que Moçambique tem estado a advogar a diversificação da base das exportações e, naturalmente, este é um tema que persegue a busca de um perfil mais adequado de operadores que fazem este fluxo de transações do ponto de vista de exportações, desde logo operadores de micro, pequena e média e grande dimensão, mas também o movimento cooperativo que a edição da FACIM mostrou de forma muito clara que tem expressão do ponto de vista de contributo na produção e produção com valor exportável. Então o Diretório, no fundo, é um instrumento que nós lançamos para dar um sinal de que estamos a sistematizar não só como dados a informação dos operadores do comércio externo, sobretudo na componente de exportação, mas sobretudo aqueles operadores que, olhando para eles através de um mecanismo digital, nós podemos interagir com eles, podemos fazer ligações com eles, mas mais do que isso, podermos ter informação muito mais detalhada sobre este crescimento das exportações que, vamos lá, nos últimos 5 anos, ele foi tendencialmente crescente, foi desde 3 mil milhões de dólares até 2023, 7 mil milhões de dólares, com variações naturalmente. Mas, no fundo, o Diretório é um instrumento de facilitação do comércio, e digo de facilitação do comércio porque Moçambique é subscritor, como um Estado-membro da Organização Mundial do Comércio, do Acordo de Facilitação do Comércio, e deve, no contexto do dividendo digital, criar facilidades do ponto de vista de plataformas que possam agregar conhecimento, informação sobre operadores. Neste caso, escolhemos os exportadores e faz jus, sobretudo, aquilo que é a sistémica funcional da FACIM, que no princípio tem o Dia do Exportador e depois no fim tem aquele evento que tem a presença ao mais alto nível do governo em particular. Então isto foi este primeiro exercício. Mas por outro lado, e ligado ao tema das exportações, Moçambique tem estado a fazer negociações muito orientadas sobre mercados que nos trazem valor. E quando digo valor é desde preço e a forma como os nossos produtos e serviços podem chegar a esses mercados. E neste contexto o que temos estado a fazer é negociar aquilo que nós chamamos de acordos preferenciais. São preferenciais porque o acesso a esses mercados está desonerado de encargos aduaneiros, substancialmente. É verdade que a produção para chegar àqueles mercados tem que obedecer, no caso dos produtos agrários, a fitossanidade, condições produtivas de qualidade,
mas a barreira, digamos, aduaneira, ela é eliminada. Este é um esforço que corrobora o nosso modelo de diplomacia económica, de fazer das oportunidades dos diferentes mercados que fazem as geografias de parcerias que Moçambique tem, uma oportunidade para internacionalizarmos a nossa economia. Então o que nós fizemos foi, pela primeira vez, lançar o guia sobre o comércio preferencial, que no fundo é um instrumento que faz três coisas. A primeira coisa, aglutina tudo o que é preferência que Moçambique tem subscrito ao longo destes anos. O que temos com os Estados Unidos, o que temos com a China, o que temos com a União Europeia, o que temos com o Reino Unido, o que temos com a SADC, o que temos com a Zona de Comércio Livre Continental Africano, o que temos com a Indonésia, o que temos com a Índia, o que temos também com potencialmente o Quênia, o Zimbábue e o Malau em particular. Vou dar alguns exemplos. Portanto, faz esta primeira coisa. Aglutina em linguagem simples e prática essa informação. A segunda coisa que faz o guia é explicar como é que eu uso as preferências. E o termo que utilizamos é ativar a preferência para gerar prontidão para exportar. Obrigado, Clerizimba. Já lá iremos também olhar para a configuração atual do nosso setor do comércio externo, um setor extremamente crítico neste momento em que o país luta para diversificar a sua base de exportações. Estas então são as considerações iniciais da presente edição do Semanário Econômico. Chamo agora a sua atenção aos outros títulos preparados para desenvolvimento neste seu Semanário Econômico. Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema do fundo. Conforme anunciamos, vamos olhar para a configuração atual do nosso setor do comércio externo, um setor que, em virtude deste desafio e ao mesmo tempo esta aspiração do país em diversificar a sua base de exportações, releva o setor do comércio externo para um papel central nesse desiderato. O diretor nacional do comércio externo continua, obviamente, aqui conosco, dando seguimento, Clerizimba, à nossa conversa. Avancemos agora para o tópico das parcerias e acordos comerciais, ou se quiser, acordos preferenciais. Já estamos a sentir impactos nas nossas exportações desses acordos preferenciais? Em que é que se traduzem neste momento esses impactos? Não, muito obrigado, Carlos. Eu penso que sim. Como dizia, 51% daquilo que é o destino das nossas exportações, sobretudo nestes últimos 5 anos, ele está orientado para estes mercados. Mas o dado exponencial, digamos, de impacto, se quisermos, em relação à compreensão da efetividade destes acordos, eu penso que está no fato de, por exemplo, termos como nosso maior mercado preferencial multilateral a União Europeia. Se recorda, o Ministério da Indústria e Comércio, com a delegação da União Europeia em Moçambique, lançou em 2023 e institucionalizou o primeiro fórum
o primeiro Fórum de Negócios e Investimentos. Isto é resultado claramente de todo o ambiente que temos estado a engajar a partir do que nós chamamos diálogos setoriais sobre economia, comércio e investimentos, apontando para as oportunidades que o Acordo de Parceria Económica, que é um acordo preferencial, apresenta para Moçambique, do ponto de vista de podermos fazer as nossas exportações. E o registro interessante é que, se tu olhas para a nossa pauta ou a nossa cesta de produtos que, de alguma forma, tem estado a crescer para esse mercado em particular, por exemplo, só da União Europeia, estamos a falar de produtos agrários em particular. E percebemos que naquilo que é a nossa balança comercial, e depois vou deixar este documento consigo, que é um documento que explica de forma muito clara a evolução da nossa balança comercial dos últimos 5 anos, apresenta um crescimento na ordem de 9 a 10% dos produtos agrários em particular para o mercado da União Europeia. Estou a dar só o exemplo da União Europeia, que é um mercado preferencial em particular. Isto para nós é encorajador, e encorajador sobretudo porque, se olharmos para o esforço que o IPEM está a fazer através do PME Export, que é um mecanismo que trabalha a internacionalização das pequenas e médias empresas, percebe-se que há um crescimento deste setor na base das exportações, sobretudo para commodities não tradicionais. Estou a falar de frutas, estou a falar de óleos de essências, estou a falar de cereais, hortícolas. Mas, por outro lado, dentro daquilo que é o aproveitamento dos mercados preferenciais, nós estamos a fazer uma coisa, o Ministro da Indústria e Comércio está a liderar este processo. Estamos a fazer uma coisa que é inovadora no nosso processo de relação, sobretudo com geografias próximas, fronteiriças que temos. Estamos a negociar com Malau o regime de comércio simplificado. E o que é, fundamentalmente? Escolhemos uma cesta de produtos tradicionais ao fluxo da fronteira, que envolve apenas micro e pequenos operadores. E o que estamos a dizer é que esta cesta de produtos, como o milho, por hipótese, por exemplo, algumas hortícolas, eventualmente, elas poderão ter um tratamento muito mais simplificado do que já o tem no contexto do protocolo das trocas comerciais. Mais uma vez, esta é uma solução enquadrada dentro da preferência, que vai facilitar, por um lado, a profissionalização destes operadores, que são, como disse, de micro e pequena dimensão, mas, por outro lado, trazer a possibilidade de termos um movimento cooperativo também a fazer parte desta internacionalização. Portanto, eu posso dizer que temos resultados. Estes resultados são os desejados, são os possíveis ou poderiam ser melhores? E quais os desafios que subsistem ainda para incrementar o nosso nível de exportações, no caso vertente para os mercados preferenciais? A leitura dos resultados ela não pode ser feita de forma isolada, Carlos, porque por motivos muito simples. Sabe que nos últimos 5 anos a economia global ela teve efeitos recessivos e claramente Moçambique, como um país que ainda tem uma balança deficitária, sofreu com relação a isso. Eu penso que são resultados encorajadores, são resultados que alentam e, sobretudo, encorajam o nosso esforço no contexto da diplomacia económica de trazer soluções muito mais fáceis para a inclusão económica, através de preferências, mas também dá-nos a possibilidade de, como disse, de pensarmos no tema da diversificação das exportações como uma solução que vai fazer com que as micro, pequenas e médias empresas elas possam conhecer mais os níveis de internacionalização. Portanto, eu penso que vamos continuar a trabalhar, por isso mesmo é que o guia ele aparece como mais um instrumento que, no contexto da literacia, vai permitir que as associações, as câmaras de comércio, elas potenciem mais, do ponto de vista de informação, aos seus associados, para que conheçam, usem e aproveitem. Olhando para aspectos como os setores estratégicos e a competitividade, quais aqueles que têm apresentado nesta altura um maior potencial de crescimento nas exportações moçambicanas? Não me vou referir às commodities tradicionais, porque essas, por exemplo, só com a Europa nós temos uma balança favorável ao superavitário. Mas é favorável ao superavitário, sobretudo porque são commodities globalmente procuradas, o alumínio, e não é por aí em particular. Vamos ter um impacto significativo, por exemplo,
2022, sabe que a nossa balança foi atípica do ponto de vista de fluxo, porque tivemos 14 mil milhões de dólares por causa da importação da plataforma flutuante de gás natural liquefeito. Isso também tem o seu impacto. Mas eu penso que os produtos agroprocessados, e dentro dessa linha, os produtos agrários, os produtos minerais de pequena escala, mas sobretudo também a economia de serviços, ou do comércio de serviços. Eu penso que são áreas que dão sinais claros de que Moçambique pode fazer a diversificação, o caminho da diversificação com muito mais sustentabilidade. O setor de serviços, por exemplo, nós estamos hoje com uma cifra de 40% a 41% do ponto de vista de registro naquilo que são as transações. Mas o turismo, a infraestrutura logística, o tema dos corredores, do ponto de vista de infraestruturas de facilitação de comércio, são um caminho claro que pontifica Moçambique, sobretudo porque temos a ligação com o Interlândia e estamos melhor estruturados para fazer a ligação com o mundo. Portanto, estes são setores que mostram um crescimento significativo. E quais são as abordagens neste momento que têm sido lideradas pelo Ministério da Indústria e Comércio visando melhorar a competitividade dos nossos produtos de exportação? A primeira, estamos a fazer a revisão da Estratégia Nacional de Exportações. Este é um exercício que está a decorrer e penso que vamos concluí-lo ainda este ano. Este é um instrumento importante porque vai definir, no fundo, a cesta indicativa do Made in Moçambique para as exportações. O segundo aspecto é que orientamos a nossa política comercial. Sabe que Moçambique, este ano, liderado pelo Ministro da Indústria e Comércio, o Governo, foi submeter de forma bem sucedida a sua 4ª revisão da política comercial, que é um exercício que faz de 7 em 7 anos junto à Organização Mundial do Comércio. E este é um exercício onde Moçambique mostra o seu quadro orientador, mas também regulamentar na área do comércio externo. E faz um compromisso diante dos demais Estados-membros de que vai continuar a fazer reformas na facilitação do comércio, vai continuar a criar um clima de investimentos orientado para a internacionalização e a mobilidade de investimento. São 2 caminhos, fora o Programa Nacional de Industrialização Moçambique, que tem um tema muito orientado para as exportações, embora também no tema das substituições de exportações. Aprovamos muito recentemente, sabe, o Plano Estratégico de Desenvolvimento do Setor Agrário, o documento 2. Temos uma estratégia da economia azul que também aponta para a visão muito clara, o turismo também. Portanto, aprovamos a Lei Geral das Micro, Pequenas e Médias Empresas, que é um instrumento, claro. Existem oportunidades inexploradas no nosso setor do comércio externo? Existem. E quais é que são? Existem. Uma delas, por exemplo, é a capilaridade mais significativa do comércio de serviços como uma área onde Moçambique vai ter um papel significativo. Não só pela energia, que é tradicional, não só pela logística, mas também pelo turismo de interior e de mar. Isso é um tema. Achamos que também, por exemplo, o setor do agronegócio agroprocessado com adição de valor é uma área que, através do PRONAI, poderemos ter uma expressão muito mais significativa. Estamos a implementar o ZEPA, que é a zona de processamento agroespacial na região do Norte, que vai permitir que possamos ter agroparques orientados para a internacionalização de cadeias de valor do setor do agronegócio. Portanto, este é um aspecto. Mas temos também a indústria cultural, que é uma área significativa, sobretudo porque faz a inclusão dos microoperadores e estas são oportunidades que podem ser, sobretudo, exploradas. Finalmente, penso que Moçambique tem condições de olhar para as parcerias empresariais, pensadas não no grande negócio, mas no pequeno negócio. E aí o tema das franquias também pode dinamizar este processo. Portanto, existem muitas oportunidades e devem continuar a existir, porque somos uma economia que tem muito espaço para a inovação, para o empreendedorismo e entendemos que o tema da internacionalização ou das exportações é uma janela que pode ajudar Moçambique a ter maiores rendimentos do ponto de vista da inclusão. Pegando o aspecto que acaba de mencionar, inovação,
entro por aí com o tema da tecnologia, do impacto tecnológico ou das novas tecnologias no nosso comércio externo, no nosso processo do comércio externo. De que forma é que as abordagens atuais estão a considerar esta variável transversal que é a tecnologia, no caso vertente para o comércio externo? E faz uma pergunta contextualmente muito bem feita, Carlos, porque repara que a zona do comércio livre continental africano é que Moçambique acolheu uma das reuniões dos altos funcionários. Um dos temas que se esteve a discutir fundamentalmente também foi, para além do comércio, o protocolo de comércio de mulheres e jovens, foi também o comércio digital, porque ele é incontornável à economia. Aliás, o guia do comércio preferencial, ele já obedece um pouco às vantagens do dividendo digital, porque é um instrumento digitalizado que está no portal do comércio externo. O diretório do exportador, o próprio diretório do comércio externo também são soluções digitais. A forma como o governo está a olhar para este processo é integrada, porque por um lado temos a necessidade de termos plataformas massivas que respondem, que facilitem o comércio, e aqui é a coordenação da negociação feita pelo Ministério da Indústria e Comércio, mas também a forma como estamos a criar um quadro normativo que crie disciplina no uso destas plataformas. E aqui temos o concurso do Ministério da Ciência e Tecnologia, temos o concurso do Ministério das Comunicações e achamos que esta é uma abordagem inevitável. Aliás, estamos, através da janela única eletrónica, a assumir que o desembaraço aduaneiro ele não pode acontecer de forma manual, tem que ser o mais desmaterializado possível. O EBAU, que é uma solução que também mostra que o serviço de apoio ao negócio e ao investimento, ele já não pode ser feito no sentido físico, mas é no sentido digital. Vamos tentar concluir, mesmo porque o tempo já não nos dá margem para muito mais. Como é que perspectiva o comércio externo de Moçambique nos próximos 5 anos? Eu penso que a busca de parceiros, de acordos de parceria económica, acordos de comércio preferencial, continuará a ser a tónica. Até porque somos um país apetecível no Médio Oriente. A zona de comércio livre continental africana vai jogar um papel crítico nos próximos 5 anos? Sem dúvidas. O Governo aprovou, e ouviram do Sr. Excelência o Ministro, o Problema levou a oferta tarifária, já submetida ao Secretariado da Zona de Comércio Livre Continental Africana. Acreditamos que a partir de janeiro Moçambique possa começar a fazer as transações dentro deste processo. Penso que a Zona de Comércio Livre Continental Africana é um caminho pelo qual Moçambique poderá crescer os seus níveis de comércio com o resto do continente, em particular. A busca de mais mercados preferenciais, por exemplo, com o Médio Oriente, também é uma solução. E a forma como queremos continuar a criar capacidade de uso da informação junto do setor privado, que isso é crítico. Nós podemos continuar a negociar, mas se o impacto da negociação ela não é acompanhada com a informação e o desenvolvimento, teremos pouca efetividade. Por isso é que este trabalho ele é feito de forma sinérgica com as câmaras de comércio, que elas sim são um agente do comércio externo, bilaterais e multilaterais, no sentido de criarmos consciência profunda de que é possível internacionalizar a economia através dos acordos de comércio preferencial, e o mercado continental africano está aí como uma janela incontornável, necessária, e dentro da qual Moçambique tem, e está isto estudado, porque isto é que sustentou a estratégia aprovada, tem para até 2045 a possibilidade de crescer na agricultura, na indústria, na energia, nos serviços de turismo, na logística, nos recursos minerais em particular. Como é que vê os temores de alguns setores, algumas áreas do setor privado relativamente à zona de comércio livre continental africana, no sentido de que Moçambique não está preparado para esse processo? Qual é a opinião do Ministério da Indústria e Comércio sobre este aspecto? É a opinião do Governo, devo dizer assim, porque é sempre o Conselho de Ministros que toma esta questão. Mas a pergunta que pode ser colocada, Carlos, é esta. O que é que aconteceu com a integração na zona de comércio livre da SADC em 2008? Os temores existiam. Moçambique avançou
e sentimos que há algum crescimento e todo o receio de flagelo da nossa indústria, penso que nos colocou em causa em particular. Mas também podemos colocar uma outra questão. Qual foi o nosso processo em relação à integração na União Europeia, com quem temos uma zona de comércio livre? Que é uma zona de comércio livre, o acordo de parceria. É incontornável. Moçambique tem uma matriz de base económica exposta à internacionalização. E a forma de poder criar competitividade, naturalmente, protegendo alguns setores, por isso é que a nossa oferta tarifária, ela tem 3 categorias. Tem os chamados produtos de exclusão. Há setores que Moçambique disse não quer fazer a liberalização. Depois tem os produtos sensíveis, 7%. Setores que Moçambique disse também não quer fazer a exclusão. Depois tem os 90%, a categoria A. São esses que Moçambique disse, em função da experiência da SADC, em função da experiência dos Estados Unidos, com a União Europeia, nós dissemos que, bom, podemos fazer liberalização pelo menos até os 90%. Significa que acho que pensar nos desafios retraindo a possibilidade de crescermos é negar a tendência do desenvolvimento global. E Moçambique faz parte da zona. Muito obrigado por estar aqui no Seminário Econômico e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Ficamos por aqui relativamente ao tema de fundo. É tempo agora de fazermos a nossa pausa, uma curta pausa. Mantenha-se desse lado que eu volto logo a seguir.